A Bíblia de Jerusalém. Josué e conquista da terra prometida. Preparativos. Convite a passar a terra prometida. Depois da morte de Moisés, servo de Deus, Deus falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que lhes dou, aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar eu vou-lo dou, como disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, no poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Fidelidade à lei, condição da ajuda divina. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei, sê firme e corajoso. Não temas e não te apavores, porque Deus teu Deus está contigo por onde quer que andes. Reunião das tribos além do Jordão. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: tomai provisões, porque, dentro de 3 dias, atravessareis este Jordão, para ocupardes a terra cuja posse Deus vosso Deus vos dá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Deus, dizendo: Deus vosso Deus concede repouso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que Deus conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós, e também eles tomem posse da terra que Deus vosso Deus lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo de Deus, aquém do Jordão, do lado do Oriente. Eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste, nós o faremos e, para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti, basta que Deus teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente, sê firme e corajoso. Espiões de Josué em Jericó. Josué, filho de Num, enviou de Setim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos filhos de Israel vieram aqui esta noite, para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Fez sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Havendo de fechar-se a porta da cidade, à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão, e fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. O pacto entre Raabe e os espiões. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Deus vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como Deus secou as águas do mar dos Jacos diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Sihon e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porque Deus, o vosso Deus, é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra.
Agora, pois, jurai-me por Deus que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte. E os homens disseram-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Deus nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar se, à nossa chegada à terra, não teres este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizeste descer e não reunires contigo, na tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém passe a mão sobre ele. Mas se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Ela respondeu: Que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Volta dos espiões partiram, pois, e foram à montanha e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente Deus nos dá toda esta terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. A passagem do Jordão. Preliminares da passagem. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os filhos de Israel, vieram até o Jordão e ali pousaram, antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, os oficiais percoram o acampamento e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança de Deus vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes lavitas, vós também partireis do vosso lugar e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de tomar, pois nunca passastes por este caminho. A conservai, contudo, entre vós e a arca, a distância aproximada de 2000 côvados, não vos aproximeis dela. Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué disse aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Últimas instruções. Deus disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras de Deus vosso Deus. Acrescentou Josué: Nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Deus, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, as águas que descem de cima pararão, amontoando-se. A passagem do rio. Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa a uma grande distância, em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar da Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Deus detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão.
As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Deus falou a Josué e lhe disse: Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes, parados, pousarão os seus pés, 12 pedras e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Então Josué chamou 12 homens que escolheu dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo, e lhes disse Josué: Passai adiante da arca de Deus, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: Que significam para vós estas pedras? Então lhes direis: É que as águas do Jordão dividirão-se diante da arca da aliança de Deus, à sua passagem cindirão-se as águas do Jordão. Estas pedras serão, para sempre, um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram como Josué ordenara: tomaram 12 pedras do meio do rio Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Deus havia determinado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés, e elas estão ali até o dia de hoje. Final da passagem. Os sacerdotes que transportavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Deus havia ordenado a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Deus e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos filhos de Israel, conforme Moisés lhes havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante de Deus, rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, Deus enalteceu Josué à vista de todo o Israel, e respeitaram-no como haviam respeitado a Moisés, todos os dias da sua vida. Deus disse a Josué: ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes: subi do Jordão. Ao subirem os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Deus do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e corriam como antes, em todas as suas margens. Chegada a Gilgal, o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no confim oriental de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Disse então aos filhos de Israel: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras, explicareis a vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Deus vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como Deus vosso Deus havia feito com o mar dos Jacos, que secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Deus, a fim de que temam a Deus vosso Deus para sempre. Terror das populações a oeste do Jordão. Sucedeu que, ao ouvirem todos os reis dos amorreus que habitavam além do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, que Deus havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado, desfaleceu-se-lhes o coração e não houve mais alento neles diante dos filhos de Israel. A circuncisão dos hebreus em Gilgal. Nesse tempo Deus disse a Josué: fez facas de pedra e circuncida de novo os filhos de Israel, uma segunda vez. Josué fez então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel na colina dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz de Deus, jurou-lhes Deus que não veriam a terra que aos seus pais havia jurado dar-nos, terra que mana leite e mel. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, a estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam.
Deus disse a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Aquele lugar foi chamado Gilgal, até hoje. Celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado, naquele mesmo dia. Ao comerem o fruto da terra, no dia seguinte, cessou o maná. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã, naquele ano. A conquista de Jericó. Prelúdio. Teofania. Encontrando-se Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não. Mas sou chefe do exército de Deus e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse-lhe: Que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Deus respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Tomada de Jericó. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos, contra os filhos de Israel ninguém podia sair nem entrar. Deus disse então a Josué: Vê. Entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo prorromperá em forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro e precedam a arca de Deus. Depois disse ao povo: Passai e dai volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Deus. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Deus, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança de Deus vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e, marchando, tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: Gritai. Então gritareis. Assim, a arca de Deus rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Deus. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas de chifre de carneiro e marchando na frente da arca de Deus, tocavam a trombeta durante a marcha, os homens de guerra iam adiante deles e a retaguarda seguia a arca de Deus, enquanto marchavam, as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora, e, de igual maneira, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes soaram as trombetas e Josué disse ao povo: Gritai, pois Deus vos entregou a cidade. Jericó consagrada como anátema, a cidade será consagrada como anátema a Deus, com tudo o que nela existe. Somente Raab, a prostituta, viverá e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, para que não tomes alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria sobre ele confusão. Toda prata e todo ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Deus, entrarão no seu tesouro. O povo gritou com força e tocaram-se as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com força e a muralha ruiu por terra, e o povo subiu à cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade.
Então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio da espada. A casa de Rap é preservada. Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os jovens, os espiões, e fizeram sair Rap, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Deus. Mas Rap, a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela habitou no meio de Israel até hoje, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Maldição sobre quem reconstruir Jericó. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: maldito seja, diante de Deus, o homem que se levantar para reconstruir esta cidade, Jericó. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito, e colocará as suas portas sobre o seu filho mais novo. E Deus esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Violação do anátema. Mas os filhos de Israel tornarão-se culpados de violação do anátema. Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de coisas que estavam sob anátema, e a ira de Deus inflamou-se contra os filhos de Israel. Derrota diante de Rai, sanção do sacrilégio. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Rai, que fica perto de Beavém, ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi e explorai o país. Eles subiram para explorar Rai. Retornando a Josué, disseram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Rai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Subiram para lá, do povo, cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Rai. Os habitantes de Rai mataram cerca de 36 dos homens deles e os perseguiram desde a porta até Sabarrim, e na descida os derrotaram. Então o coração do povo desmaiou e a sua coragem se derreteu. Súplica de Josué. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca de Deus até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Que direi, agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Resposta de Deus. Deus disse a Josué: levanta-te. Por que permaneces assim prostrado sobre teu rosto? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara, sim. Tomou do que era anátema, e até o furtou, e também o dissimulou e ainda o colocou entre as suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas diante dos seus inimigos porque se tornaram anatemas. Se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Deus, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel, não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã cedo, por tribos, e a tribo que Deus houver designado pela sorte se apresentará por clãs, e o clã que Deus houver designado pela sorte se apresentará por famílias, e a família que Deus houver designado pela sorte se apresentará homem por homem. Enfim, aquele que for designado pela sorte naquilo a que se refere o anátema será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, por haver transgredido a aliança com Deus e haver cometido uma infâmia em Israel. Descoberta e castigo do culpado. Josué levantou-se bem cedo, e mandou Israel se aproximar por tribos, e a tribo de Judá foi designada pela sorte. Mandou então aproximarem-se os clãs de Judá, e o clã de Zaré foi designado pela sorte.
fez achegar-se o clã de Ezaré por famílias, e Zabde foi designado pela sorte. Josué fez aproximar-se a família de Zabde, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Ezaré, da tribo de Judá, foi designado pela sorte. Josué então disse a Acã: meu filho, dá glória a Deus, Deus de Israel, e a ele rende louvores, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: verdadeiramente, fui eu que pequei contra Deus, Deus de Israel, e eis o que fiz: vi entre os despojos um belo manto de Senar e 200 siclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 siclos, cobicei-os e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está embaixo. Josué enviou mensageiros que correram à tenda, e realmente o manto estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Deus. Então Josué tomou Acã, filho de Ezaré, e o fez subir ao vale de Eice, com a prata, o manto e a barra de ouro, com seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Todo Israel o acompanhou. Disse Josué: por que trouxeste desgraça sobre nós? Que Deus, neste dia, traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou, e os queimou e os cobriu de pedras. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que existe ainda hoje. Aplacou-se então Deus da sua ardente ira. Por esse motivo se deu àquele lugar o nome de Vale de Eice, até hoje. A tomada de Rai, ordem dada a Josué. Deus disse então a Josué: não temas e não desanimes. Toma contigo todos os combatentes. Levanta-te. Sobe contra Rai. Vê, eu entrego em tuas mãos o rei de Rai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Rai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Nada tomareis como presa senão os despojos e o gado. Arma uma emboscada contra a cidade, por detrás dela. Manobra de Josué. Levantou-se Josué, com todos os combatentes, para subir contra Rai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os fez partir de noite, dando-lhes esta ordem: atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade e, quando o povo de Rai sair contra nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois dirão: fogem diante de nós como da primeira vez. Saireis então da emboscada para tomar posse da cidade, Deus vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade a incendiareis, agindo de acordo com a palavra de Deus. Vede que eu vos dei uma ordem. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da emboscada, e se colocaram entre Betel e Rai, ao ocidente de Rai. Josué, contudo, passou aquela noite no meio do povo e, no dia seguinte, tendo se levantado de madrugada, passou em revista o povo e, com os anciãos de Israel, subiu contra Rai, à frente do povo. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Rai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou em emboscada entre Betel e Rai, ao ocidente da cidade. O povo dispôs-se no maior acampamento, que estava ao norte da cidade, e sua emboscada ao ocidente dela. Josué avançou, aquela noite, até ao meio da planície. Tomada de Rai. Ao ver isto, o rei de Rai e o povo da cidade apressaram-se em se levantar e sair, para que ele e todo o seu povo fossem ao encontro de Israel a fim de combatê-lo na descida que está diante da Arabá, mas não sabia que havia uma emboscada armada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que se achava na cidade saiu em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Rai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Deus disse então a Josué: estende a lança que tens na mão contra Rai, pois vou entregá-la em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la.
Os homens de Rai voltaram-se para trás e viram, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Nenhum dentre eles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para outro, porque o próprio povo que fugia para o de Seteu se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e que a fumaça subia da cidade, Josué e todo Israel voltaram-se e atacaram os homens de Rai. Contra estes saíram os outros da cidade, de sorte que os homens de Rai ficaram no meio dos filhos de Israel, estando uns de um lado e outros de outro lado. E estes os desbarataram de modo tal que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo. Porém, ao rei de Rai, prenderam-no vivo e o trouxeram a Josué depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Rai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos, até ao último, caíram ao fio da espada. Todo Israel voltou a Rai e passou a população ao fio da espada. A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi de 12.000, todos habitantes de Rai. O anátema e a ruína. Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Rai. E Israel não tomou por presa senão o gado e os despojos daquela cidade, segundo a ordem que Deus havia dado a Josué. Josué queimou Rai e a reduziu à ruína para sempre, um lugar desolado até hoje. Quanto ao rei de Rai, enforcou-o numa árvore, e ali ficou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem da árvore o seu cadáver. Lançaram-no, em seguida, à entrada da porta da cidade e levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Sacrifício e leitura da lei sobre o monte Ebal. O altar de pedras brutas. Josué então edificou um altar a Deus, Deus de Israel, sobre o monte Ebal, como Moisés, servo de Deus, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, um altar de pedras brutas não trabalhadas pelo ferro. E nele ofereceram holocaustos a Deus e imolaram vítimas de comunhão. Leitura da lei. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, seus escribas e seus juízes, estava de pé, de um e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que transportavam a arca da aliança de Deus, tanto os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do monte Garizim e outra metade diante do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, servo de Deus, para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué, na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que habitavam no meio deles. Tratado entre Israel e os Gabaonitas. Coalizão contra Israel. Ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam aquém do Jordão, na montanha, nas baixadas e em toda a costa do grande mar diante do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater, de comum acordo, contra Josué e contra Israel. Astúcia dos Gabaonitas. Os habitantes de Gabaon ouviram falar da maneira pela qual Josué havia tratado Jericó e Rai, e por isso recorreram à astúcia. Dispuseram-se a fazer provisões, e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e velhos odres de vinho, brutos e recozidos. Usavam nos pés velhas sandálias remendadas, e sobre si roupas velhas. Todo o pão que traziam para sua alimentação estava endurecido e reduzido a migalhas. Foram ter com Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram-lhe, bem como aos homens de Israel, viemos de um país distante, fazei, pois, aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus, porventura não habitais entre nós? Como, então, podemos fazer aliança convosco? Responderam a Josué, somos teus servos. Mas quem sois? Perguntou-lhes Josué, e donde vindes? Responderam, teus servos vêm de um país muito distante, devido à fama de Deus teu Deus, pois que ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Sion, rei de Esebom, e Og, rei de Baisã, que habitava em Astarot. Então os nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram, tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos teus servos, fazei, pois, aliança conosco.
Eis o nosso pão, estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão brutos. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido a uma longa jornada. Os principais tomaram então das provisões deles e não consultaram o oráculo de Deus. Josué fez com eles a paz e selou com eles aliança, para que tivessem a vida salva, e os principais da comunidade prestaram-lhes juramento. Aconteceu que, 3 dias depois de fazerem aliança com eles, descobriram que eram um povo vizinho, que vivia no meio de Israel. Os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. As suas cidades eram Gabaon, Cáfira, Berot e Cariatearim. Os filhos de Israel não os atacaram, visto que os principais da comunidade prestaram-lhes juramento por Deus, Deus de Israel, porém, toda a comunidade murmurou contra os principais. Estatuto dos Gabaonitas. Então, todos os principais disseram a toda a comunidade: Nós lhes juramos por Deus, Deus de Israel, e portanto, não podemos tocar neles. Isto é o que lhes faremos, deixar-lhes a vida salva para que não venha sobre nós a ira devido ao juramento que lhes prestamos. Os principais disseram: Que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Falaram-lhes, pois, assim os principais. Josué convocou os Gabaonitas e disse-lhes: Por que nos enganastes dizendo: Estamos muito distantes de vós, quando habitais em nosso meio? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser servos como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Responderam a Josué: É que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Deus teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso com a vossa aproximação fomos tomados de grande medo pelas nossas vidas. Eis por que agimos assim. Agora pois, estamos nas tuas mãos, faze-nos aquilo que te parece bom e justo. E assim os tratou, livrou-os da mão dos filhos de Israel que não os mataram. Naquele dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água para o serviço da comunidade e do altar de Deus, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Coalizão dos 5 reis amorreus. Conquista da Palestina Meridional. 5 reis fazem guerra a Gabaon. Ora, aconteceu que Adonisedec, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Rai e a havia consagrado ao anátema, tratando Rai e o seu rei como havia tratado Jericó e o seu rei, e que os habitantes de Gabaon haviam feito a paz com Israel e permaneceu no meio deles. Ele ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade tão grande como as cidades reais, era maior do que Rai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adonisedec, rei de Jerusalém, mandou dizer a On, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmut, a Jafia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: Subi a mim e ajudai-me a destruir Gabaon, porque ela fez a paz com Josué e os filhos de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram, eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon, sitiaram Gabaon e a atacaram. Josué socorre Gabaon. Os homens de Gabaon mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: Não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Josué subiu de Gilgal, ele, todos os guerreiros e toda a elite do exército. Deus disse a Josué: Não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos e nenhum dentre eles te resistirá. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite, desde Gilgal. O socorro do céu. Deus os desbaratou na presença de Israel e infligiu-lhes, em Gabaon, grande derrota, perseguiu-os até o caminho da subida de Beuron e os derrotou até Azeca, e até Maceda. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Beuron, Deus lançou sobre eles, do céu, enormes pedras, até Azeca, e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos filhos de Israel. Foi então que Josué falou a Deus, no dia em que Deus entregou os amorreus aos filhos de Israel. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon.
E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes, nem depois, quando Deus obedeceu à voz de um homem. É que Deus combatia por Israel. Voltou Josué, e com ele todo Israel, ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis na caverna de Maceda. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Anunciou-se então a Josué, os 5 reis disseram-lhe, foram descobertos escondidos na caverna de Maceda. Disse Josué, rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, porém, não vos detenhais, persegui vossos inimigos, cortai-lhes a retaguarda e não os deixeis entrar nas suas cidades, pois Deus vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los, todos os remanescentes vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou ao acampamento são e salvo, junto a Josué, em Maceda, e ninguém ousou fazer coisa alguma contra os filhos de Israel. Disse então Josué, abri a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando fizeram sair esses reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o haviam acompanhado, aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Não temais e nem vos acovardeis, disse-lhes Josué, mas sede fortes e corajosos, pois assim tratará Deus todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os fez suspender em 5 árvores, nas quais ficaram suspensos até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna, onde se haviam ocultado. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais lá permanecem até o dia de hoje. Conquista das cidades meridionais de Canaã. No mesmo dia, Josué tomou Maceda e passou-a ao fio da espada, bem como o seu rei, votou-os ao anátema, com tudo o que lá se encontrava de ser vivo, sem deixar sobrevivente, e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Josué, com todo Israel, passou então de Maceda a Libna e a atacou. Deus a entregou, com o seu rei, nas mãos de Israel, que a passou ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava, não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué, e todo Israel com ele, passou de Libna a Laquis, que sitiou e atacou. Deus entregou Laquis nas mãos de Israel, que a tomou no 2º dia e a passou ao fio da espada, com tudo o que nela havia de ser vivo, como havia feito com Libna. Nesse tempo o rei de Gezer, Orão, subiu para socorrer Laquis. Josué, porém, o derrotou, bem como ao seu povo, sem deixar sobrevivente. Josué, com todo Israel, passou de Laquis a Eglon. Sitiaram-na e atacaram-na. E no mesmo dia a tomaram e passaram-na ao fio da espada. Ainda no mesmo dia consagrou ao anátema tudo o que nela havia de ser vivo, assim como havia feito com Laquis. De Eglon Josué subiu, com todo Israel, a Hebron, e atacaram-na. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todas as cidades dela dependentes e tudo o que nelas se achou de ser vivo. Não deixou nenhum sobrevivente, do mesmo modo como fizera com Eglon. Consagrou-a ao anátema, bem como tudo o que nela se encontrou de ser vivo. Então Josué, com todo Israel, voltou a Dabir e a atacou. Tomou-a, com o seu rei e com todas as cidades dela dependentes, passaram-nas ao fio da espada e votaram ao anátema tudo o que nelas se achou de ser vivo, não deixou nenhum sobrevivente. Como havia feito a Hebron, assim fez Josué a Dabir e ao seu rei, tudo como havia feito a Libna e ao seu rei. Recapitulação das conquistas do sul. Assim Josué conquistou toda a terra, a saber, a montanha, o Negueb, a planície e as encostas, com todos os seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente e votou todo ser vivo ao anátema, conforme havia ordenado Deus, o Deus de Israel. Josué os destruiu desde Cádiz Barne até Gaza, e toda a terra de Gozém até Gabaão. Todos esses reis,
com suas terras, Josué os tomou de uma só vez, porquanto Deus, Deus de Israel, combatia por Israel. Finalmente Josué, com todo Israel, voltou ao acampamento de Gilgal. A conquista do norte. Coalizão dos reis do norte. Quando Jabin, rei de Reize, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Meram, ao rei de Semeron, ao rei de Aksaf e aos reis que habitavam a montanha ao norte, a planície ao sul de Quinereta, as terras da planície e as encostas de Dor a oeste. Os cananeus achavam-se ao oriente e ao ocidente, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os jebuseus na montanha, e os heveus ao pé do Hermon, na terra de Masfa. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Vitória de Meram. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Meram, para combater Israel. Deus disse então a Josué: Não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados, a Israel, cortarás os diretos de seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa perto das águas de Meram e caiu sobre eles. Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidônia a Grande e até Mazerefota ao ocidente e até o vale de Masfa ao oriente. Ele os feriu a ponto de não deixar deles nenhum sobrevivente. Josué os tratou como Deus lhe havia dito, cortou os diretos dos seus cavalos e queimou os seus carros. Tomada de Reize e de outras cidades do norte. Nesse mesmo tempo, Josué voltou e tomou Reize, cujo rei matou a espada. Reize era outrora a capital de todos esses reinos. Passou também ao fio da espada todo ser vivo que nela se achou, devido ao anátema. Não deixou nela nenhum sobrevivente, e Reize foi queimada. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os tomou e os passou ao fio da espada em virtude do anátema, como havia ordenado Moisés, servo de Deus. Todavia, todas as cidades que estavam erigidas sobre suas colinas de ruínas, Israel não as incendiou, salvo Reize que Josué incendiou. E todos os despojos dessas cidades, inclusive o gado, os filhos de Israel os tomaram como presa de guerra. Todos os seres humanos, porém, passaram-nos ao fio da espada, até exterminá-los. Não deixaram nelas nenhum sobrevivente. A ordem de Moisés executada por Josué como Deus ordenará a seu servo Moisés, assim ordenou Moisés a Josué, e Josué o executou sem omitir uma só palavra daquilo que Deus ordenará a Moisés. Assim Josué conquistou toda esta terra, a montanha, todo o Negueb e toda a terra de Gozém, as terras da planície, a Arabá, a montanha de Israel e sua planície. Desde o monte escarpado que sobe em direção de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, capturou todos os seus reis e os matou. Durante longo tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis, nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gabaon, foi por meio da guerra que tomaram todas as outras. Deus havia, pois, decidido endurecer o coração desses povos para que combatessem Israel, para que fossem anatemas, e para que não houvesse para eles remissão, mas fossem extirpados, como Deus ordenará a Moisés. Extermínio dos Enassim. Naquele tempo, veio Josué e exterminou os Enassim da montanha, de Hebron, de Dabir, de Anab, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel, votou-os, com as suas cidades, ao anátema. Assim, pois, não restou nenhum dos Enassim na terra dos filhos de Israel, salvo em Gaza, em Gate e em Azoto. Josué tomou toda a terra, exatamente como Deus havia dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, segundo a sua divisão em tribos. E a terra descansou da guerra. Recapitulação: reis vencidos a leste do Jordão. Estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujo território tomaram, além do Jordão, ao oriente, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon, com toda a Arabá ao oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esebom, dominava desde Eroe, na margem do vale do Arnon, compreendendo o fundo do vale, a metade de Galaad até o Jaboque, o ribeiro que é a fronteira dos filhos de Amon, a Arabá até ao mar de Quinereta ao oriente, e até ao mar da Arabá, o mar salgado, ao oriente, em direção de Bejesimot, e ao sul os contrafortes das encostas do Fasga.
Ag, rei de Baisan, um dos últimos Rafaim, que habitava em Astaroth e em Edrai, dominava o monte Hermon e Saleca, todo o Baisan até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas, e a metade de Galaad, até as fronteiras de Sion, rei de Esebom. Moisés, servo de Deus, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo de Deus, deu a posse de sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Reis vencidos a oeste do Jordão. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel venceram, além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-gad, no vale do Líbano, até o monte escarpado, que se eleva em direção a Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões, na montanha e nas planícies, na Araba e nas encostas, no deserto e no Negueb, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Rai perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezar, o rei de Dabir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Lebna, o rei de Odolão, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafoa, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Seirem, o rei de Meram, o rei de Reis, o rei de Semeron Marun, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Sedes, o rei de Jecnaon no Carmelo, o rei de Dor, nas encostas de Dor, o rei das nações na Galileia, o rei de Tersa, ao todo 31 reis.